Olá, querido estudante do segundo ano, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e hoje faremos o PET 1 da disciplina de arte. A semana 1 tem como tema de estudo os elementos das artes visuais. Mas o que é arte visual? Querido aluno, a arte visual é toda expressão artística perceptível aos olhos, pela visão. Então, como exemplo disso, temos linguagens artísticas dentro da arte visual, e elas são desenho, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, cinema e vídeo, tá? Essas linguagens artísticas, essas artes visuais, elas possuem, um arranjo, elas possuem uma composição, e ela é feita por elementos comuns, e são classificados como 7. Ponto, linha, forma, textura, figura, cor e espaço. Eu vou falar um pouco, brevemente de cada um, e logo após vamos à atividade, pois precisamos de entender eles antes de fazer a atividade, certo? Então, o ponto nada mais é que a menor unidade perceptível aos olhos, Então, o ponto é o início de todas as coisas, digamos assim. Quando começamos numa folha de papel a escrever uma palavra, uma letra que seja, ela começa a partir de um ponto. Terminamos ela a partir de um último ponto, E nada mais é que a linha também é a continuação de um ponto ao outro, digamos assim. Então, o ponto ele tem suas variações, e essas variações se dão a 3 fatores. O instrumento que vai realizar, o que vai desenhar, o que vai escrever, que é o lápis, caneta, o pincel. A pressão, que a mão vai estar fazendo nesse instrumento, de desenho. E o suporte, digamos que a superfície do papel, por exemplo, um papel liso, um papel áspero, então o ponto ele depende dessas variações, tá? Como eu falei, a linha nada mais é que a continuação desse ponto. E querendo ou não, tudo aquilo que enxergamos, os olhos codificam para, de certa maneira, haver um contorno. Então, através disso, temos também as linhas. E as linhas até então formam figuras, formas e por aí vai. Percebam que um elemento, acaba levando até o outro. A forma, elas são, digamos que imagens, Elas estão dentro de imagens, os desenhos, nas pinturas, fotografias, filmes e no nosso cotidiano, tá? Então, as formas é um plano, de união de várias linhas dispostas, e contornam um espaço vazio, digamos assim, tá? Já a textura, digamos que é tudo aquilo que possui em sua superfície um relevo, tudo aquilo que pode ser sentido pela mão, Que na mão a gente sente, digamos assim, que é uma diferenciação, Uma superfície lisa, por exemplo, quando a gente passa a mão numa folha, a gente tem uma sensação. Quando a gente passa a mão numa pedra, que ela é irregular, a gente já sente esse relevo. Então, esse relevo é diferente, essas texturas são diferentes relevos, digamos assim. O relevo, nem sempre, mas em algumas vezes ele é perceptível aos olhos. Nem sempre é necessário tocar para poder notá-lo, como é que faremos aqui em algumas atividades, tá? Em algumas atividades, não é necessário, estarmos tocando o objeto, a obra, para saber que ela tem relevo, tá? Que ela vai ter essa mudança aí na superfície, digamos assim. A figura, ela é uma linguagem visual. E a figura é tudo aquilo, que pode ter ali, de certa maneira, um plano dentro do papel, mas também dentro de um espaço real. Como, por exemplo, a escultura. Então, as figuras são construídas pela utilização das linhas, tá? Na maneira de criar, então, um espaço organizado dentro da superfície. Então, essas formas, essas figuras, elas podem ser geométricas, orgânicas, existe uma infinidade de possibilidades, ok? E, por final, temos a cor e o espaço. Por fim, a cor, meus queridos, nada mais é que essa transformação da luz pelos nossos olhos, tá?
E há uma diferença, né, dado ali da cor aditivamente e a cor subtrativamente, tá? Então, tem uma diferença da cor que enxergamos e a cor que, de certa maneira, ela é feita, tá? A cor que enxergamos acaba que é uma propriedade de estudo físico. E já aquela que é criada, né, através ali dos lápis de cores, temos lápis de cores, tinta e etc. Essas cores que nós trabalhamos, nada mais é que pigmentos químicos, tá? Então, através das cores, emocionamos, né? Digamos que damos vida às formas, vidas a linhas, tá? E existe, digamos aí, que muitas cores para investigarmos, tá? E o espaço ele se divide em, digamos que em duas classes, tridimensional e bidimensional. O bidimensional seria tudo aquilo que possui apenas duas dimensões. Por exemplo, quando desenhamos numa folha, né, um desenho, uma tela é uma arte bidimensional. Quando, né, essa obra ela possui altura, largura, profundidade, como por exemplo, uma escultura, ela é tridimensional, porque ela pode ser, digamos que de certa maneira, tocada, ela ocupa um espaço. Então vamos à atividade. Como atividade, vocês possuem aí uma palavra cruzada, que na verdade tem então 10 afirmativas, né? Digamos que 10 questõezinhas que nós precisamos descobrir a resposta para preencher então essas palavras cruzadas. Então vamos começar pela horizontal. Na horizontal, o primeiro número é de número 5, tá? Então, o número 5 diz o seguinte: impressão produzida no olho pela luz. Então, a gente acabou de ver isso na cor. Então, a resposta da 5 é cor. 7. Elas ocupam lugar no espaço. Elas são usadas na arquitetura, nas esculturas, nos objetos utilitários. Acabamos de falar aí da tridimensionalidade, né? Então, a palavra correta é tridimensional. 10. É uma sensação visual ou tátil. A textura, tá? Então, vocês anotem aí. Número 5, cor. Número 7, tridimensional. E número 10, textura. E depois, coloquem aí na sua palavra cruzada. Vamos para o vertical. Organização ou arranjo dos elementos de acordo com alguns princípios. Composição, né? Foi uma palavra que passou ali em cima. Aqui, ó. Que ela está até grifada. É organização ou arranjo de elementos, né? Ou seja, ela é a união desses elementos, certo? 2. Construídas pela utilização de linhas, são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado, tá? Essa definição se dá às figuras. 3. Formada pela união de várias linhas dispostas de forma a contornar um espaço vazio. Forma. 4. Representação do espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. A gente viu isso no exemplo que eu dei sobre a folha, né? O desenho. 6. Menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver. Ponto. 8. Os perfis de contorno do objeto. Linha. 9. Expressão artística que é captada pela visão. Arte visual. Então, vamos recapitular de novo? Anote, então, composição, figuras, forma, bidimensional, ponto, linha e arte visual. E logo após, se você não tiver essa folha, você já terminou. Se você tiver o material impresso com a cruzadinha, preencha a palavra cruzada, ok? Vamos à segunda atividade. A segunda atividade pede, né, uma análise. Pede que nós analisamos quais elementos, né, como ponto, linha, forma e textura, estão ali presentes nessas imagens, ok? Então, vamos lá. Na primeira, temos aqui, né, uma imagem que ela está mostrando a Torre Eiffel, certo?
E aqui, através disso, a gente consegue identificar, então, os pontos. Por quê? Ela é feita através de pontos. Então, é uma obra, né, uma pintura feita ali dentro, né, parece que faz uma referência ao movimento do pontilhismo, certo? Então, anotem aí, ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar outras coisas, como, por exemplo, as linhas, porque esses pontos juntos, quando enxergados, notamos que há linha. E assim também, através do contorno, a forma, né? A segunda imagem parece uma colagem, né? Mas vamos lá à imagem. Na imagem, a gente enxerga o ponto. O ponto, ele tá nos olhos. A gente enxerga a linha, que nada mais é que esse contorno. E a textura, porque a sombra nos mostra essa textura, certo? Ele possui um relevo, digamos assim. A próxima é uma imagem, né, do Congresso Nacional. Reparem que é uma arquitetura. E como a gente viu na definição, as arquiteturas, elas possuem textura e possuem forma. E a última, para fecharmos, é uma obra de Kandinsky, certo? E é uma obra bidimensional, né? Porque ela é uma pintura, tá? Mas, além disso, o que a gente enxerga aqui? Nota-se que há linhas, que há formas. Nota-se também que há ponto, porque o ponto é o princípio, né, de uma linha. Agora, turma, textura, ainda que tenha essa questão de luz e sombra na obra, como é um quadro, ela é bidimensional, ela não tem essa textura, tá? Porque nada mais é que uma pintura plana. Ok? Então, vamos para a semana 2. Então, vamos lá. A semana 2, ela é bem simples, né? O tema de estudo é dança e o multiculturalismo. Turma, a dança, ela é uma das linguagens, né, artísticas mais antigas, né, que existe. Então, desde, digamos assim, que há o ser humano e ele sentiu a necessidade de se expressar, isso lá na pré-história, a dança já estava envolvida, né? Tanto a dança quanto, de certa forma, o teatro e a música, tá? Então, através disso, vamos estudar também o multiculturalismo. Por quê? Através da dança, temos também diferentes culturas. Conseguimos aí, digamos que, ter uma narrativa da história, a importância de um povo, tá? Então, o multiculturalismo, ele pode se construir como um instrumento para a compreensão das diferenças e a superação de estereótipos e preconceito, né? Então, esse multiculturalismo se dá também como uma identidade de um povo e também da sua cultura, tá? E a diversidade e cultura refere-se também as diferenças associadas a tudo aquilo, né, que compõe, seja aí gênero, raça, etnia, nacionalidade, classe social, religião, né, a questão de habilidade, os costumes e por aí vai. Então, a cultura brasileira, ela é muito rica, né? Então, a cultura brasileira, dado aí todo o nosso processo de colonização, os imigrantes, todos eles, de alguma maneira, contribuíram para a nossa cultura. Identificamos isso também através da dança. E vamos falar um pouco da cultura do Brasil por meio de diferentes danças, como o Bumba Meu Boi, Maracatu, cabloquinhos, coco e ciranda, ok? Então, o Bumba Meu Boi é uma dança, né, dramática presente em várias festividades, né, como Natal e festa junina. Tem diferentes características e recebe também denominações distintas ali, dependendo de sua região, como no Piauí, por exemplo, e no Maranhão, se chama-se Bumba Meu Boi. Já na Amazônia, Boi Bumbá. Santa Catarina, Boi de Mamão. E assim vamos. Maracatu é uma manifestação cultural, né, de música folclórica pernambucana,
afro-brasileira e é formada ali, digamos que por instrumentos de percussão, acompanhada também de um cortejo real, certo? E tem a ver, então, com a mistura de culturas, como, por exemplo, dos nossos colonizadores, que trouxeram ali todos os costumes europeus, os indígenas e também os africanos. Os caboclinhos, né, é uma dança folclórica executada durante o carnaval no Nordeste do Brasil, tá? Por grupos fantasiados de índios, ali com cocares, adornos, né, penas, colares, e é uma dança forte e rápida, exigindo destreza e desenvoltura dos participantes. Já o coco significa cabeça, de onde vêm as músicas e letras simples. Com influência africana, indígena, é uma dança que acompanha a cantoria e é executada em pares. Então, fileiras ou círculos durante a festa. Já a ciranda, meus queridos, a ciranda é uma dança típica, né, das praias, mais precisamente daquelas situadas em Pernambuco, né, os locais populares como beiras de praia, os terreiros, né, de bodega, pontas de rua e etc, tá? Então vamos à atividade. Então, a primeira questão, ela pede o seguinte: o maracatu, nação também conhecida como maracatu de baque virado, é uma manifestação cultural com forte presença nas comunidades de bairros periféricos na região metropolitana de Recife. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente essa forma de expressão cultural, exceto uma. Assinale a alternativa incorreta. Meus queridos, a alternativa incorreta é a letra A. Então, houve a troca do cortejo real com o conjunto de percussão, tá? Então, a letra correta aí é a letra A. Logo após, temos umas imagens aqui. E ela pede o seguinte: observe as imagens abaixo e identifique os diferentes tipos de dança. Como a gente acabou de ver, então temos aqui, ó. A gente consegue, só de olhar, identificar. Temos aqui o bumba, meu boi. A gente tem o maracatu e também a ciranda. Então, a gente seleciona a letra B. Na terceira questão, se diz assim: o folclore é o retrato da cultura do povo. A dança popular é folclórica. É uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho, e reconhecê-la é uma forma de apropriar dela, enriquecer a própria cultura, certo? Com isso, temos aqui: as manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural. É uma obra, né, de um povo que cria, recria e perpetua. Sobre essa abordagem, deixe-se identificar como dança folclórica brasileira. Então, o que ele está pedindo? O que aqui não é uma dança folclórica brasileira? Então, a gente tem aqui Bumba Meu Boi, quadrilha, a gente tem congado, balé e carnaval. Dessas, não faz parte o balé, ok? E vamos para a última questão, a quarta. Caboclinho é uma dança encontrada em Pernambuco durante o carnaval e dançada por homens e mulheres que desfilam pelas ruas na formação de fileiras, levantando-se, abaixando-se e rodopiando muito rapidamente. E esse desfile é acompanhado por um pequeno conjunto de músicos que tocam caracaxás, tarô, surdo, e além de estalar essas preacas, som característico da dança. Então, caboclinho é uma dança de influência, né? Então, temos aqui africana, portuguesa, indígena, alemã e francesa. Vamos voltar lá e olhar? Então, vamos lá.
caboclinho, né, uma dança ali folclórica, e grupos fantasiados de índios, né? Então é uma dança de influência, né, indígena, tá? Letra C. A semana 3 e 4 é uma atividade bem simples e as questões, turma, são, digamos que pessoais, tá? O tema de estudo é gêneros musicais brasileiros. Então, o nosso Brasil, como eu falei para vocês na dança, ele é muito rico. E, como base, ele tem ali influência de diversas culturas, né? Dado aí o processo de colonização, dado aí também os imigrantes procurando novas oportunidades, tá? E com isso, a gente conseguiu chegar ali, digamos que a diferentes ritmos, né? E também chegar aí à nossa história, né? Diferentes maneiras de se contar a nossa história. Então, a música popular brasileira, ela surgiu no período colonial, a partir da mistura desses estilos que eu acabei de falar para vocês. Então, entre os séculos 16 ao 18, houve uma mistura entre as cantigas populares trazidas pelos portugueses e também a musicalidade, digamos que africanas, as fanfarras militares, as religiosas, né, vindas ali também da Europa. Então a gente tem uma mistura aí de gêneros, de ritmos. E com isso chegamos então ao lundu. O lundu é uma música de origem africana, né? Possui um forte apelo sensual e a batida rítmica é dançante, sendo também o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos. Então, ainda hoje, lá na ilha de Marajó, no Pará, o lundu ele ainda é praticado. E já na segunda metade do século XIX, tivemos também o chorinho. E é como relacionamos a história do choro com a chegada da família real no Brasil, lá em 1808, tá? Porque a corte portuguesa chegaram, né, com piano, clarinete, com diversos instrumentos, entre eles o bandolim e o cavaquinho. E o chorinho era geralmente executado em rodas, chamadas roda de choro, em reuniões informais, onde os músicos tocavam melodias improvisadas, certo? E aí tinha-se então tristeza, melancolia e eram executadas no violão. Mais para frente, lá no século XX, né, tivemos o samba, o ritmo que nasce da mistura desses estilos musicais, tá? Mais de raiz e cultura africana. Então, tocado com instrumentos de percussão, acompanhados de violão, cavaquinho, o samba ele conta com uma vida e cotidiano de quem mora na cidade, tá? E principalmente de pessoas carentes. E logo após temos então a bossa nova, que é um gênero musical derivado do samba, mas que sofre uma influência aí bastante considerável do jazz americano, surgido então na década de 50 no Rio de Janeiro. E com isso a gente tem as atividades. A primeira, dos gêneros musicais brasileiros que estudamos nas aulas, qual deles despertou em você maior interesse? Explique. Então vamos lá. Eu, por exemplo, né, como é uma resposta pessoal, o gênero musical que eu mais gostei, que é um também dos que eu mais gosto, é a bossa nova, dado também da sua influência histórica, tudo que a constitui e como o ritmo também ele é bem gostoso de ouvir. Mas também eu gosto do samba, né? O samba também possui uma influência histórica muito bonita e também um ritmo alegre, tá? Depois, a próxima, ela pergunta aqui: quais gêneros você já conhecia ou gostaria de conhecer? Então, eu já conhecia o chorinho, o samba, a bossa nova, mas gostaria de conhecer um pouco mais sobre o lundu, tanto a música quanto a dança. Terceira, para você, a música brasileira é a melhor música? É melhor que a música estrangeira? Na verdade, turma, é o seguinte: assim como a música brasileira,
e outras expressões artísticas narram a história do nosso povo, a música estrangeira também, né? Então, cada um possui a sua importância, portanto, todas são muito boas. A quarta questão, ela pergunta assim, ó, dê a sua opinião sobre as músicas atuais. Sobre as músicas atuais, turma, assim como a arte, a música também evolui e acaba ali, né, se reinventando. Porém, atualmente, a música ela é mais vista como um produto do que uma forma de arte, perdendo também toda a sua, né, essência, toda a questão da poética, da narrativa e também, né, da história cultural por trás. Então, vamos à quinta e última semana. Na quinta e última semana, estaremos falando aqui da composição do teatro, né, dentro dos textos, digamos assim. Então, texto teatral ou dramático, como também é chamado, é um tipo de texto narrativo, tendo como principal a característica o escrito a ser representado. Geralmente, não tem narrador, né? Então, as pessoas, né, muitas vezes elas possuem a ação escrita e dentro do teatro elas apenas mostram essas ações, tá? Então essa composição, digamos que essas orientações, né, então para direcionar a encenação, o texto teatral, ele possui elementos muito particulares, como prólogos, atos, cenas, epílogos e rúbricas. O prólogo, por exemplo, é um texto inicial usado então para, né, contextualizar o leitor que vai entrar na cena, né? Toda, digamos aí, que a carga, né, a vida do personagem, o que aconteceu com o personagem antes dele estar ali naquela cena, tá? Então, geralmente é escrito em versos e anuncia então a temática central da peça. O ato, né, ele significa aí um momento de uma obra e corresponde a tudo o que acontece nesse período. Então, a peça ela possui divisões, né? Então, no teatro, as divisões são a exposição, que é o personagem apresentar todas as informações, o clímax, que é o desenvolvimento de um conflito, e o desalence, que é a solução do conflito. Então, os atos, né, como se chama, então, se dá o nome para essas divisões de cenas, são, então, indicadas pela entrada, saída, tá, no palco. E, atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas, tá? Então, como, por exemplo, o epílogo é o final, o desfecho, e ele fecha a forma lógica do drama, né? Então, o final precisa ser aceitável para o espectador satisfazer de modo inteligente. Então, o final feliz traz o alívio e elimina as tensões, conflitos, espalhando também o sentimento de bem-estar na plateia. Porém, o final também pode terminar em tragédia. E tragédia traz aquela sensação de choque. E dentro do texto teatral temos também as rúbricas, né, que são indicações de cena, que descrevem se é de dia, se é de noite, né, o que o personagem, digamos que de certa maneira, o que está acontecendo, o que ele vai fazer, né? Então, eles se subdividem aí em microrrúbrica e macrorrúbrica. E a microrrúbrica, ela se divide também em objetiva e subjetiva. Então, elas descrevem as cenas e o que está acontecendo com os personagens, o que vão fazer os personagens. Nada mais é que instruções. A macrorrúbrica é uma rúbrica que interessa a peça ou ato de cenas e é também chamada de vista ou colocada no centro da página no ato em um texto respectivo, tá? Um exemplo aqui, aí depois vocês leiam com atenção e com isso vamos à atividade.
A atividade, ela pede o seguinte: leia os trechos a seguir e identifique os elementos do texto dramático, como prólogo, atos, cenas, epílogos e rúbricas, como a gente viu. E aí, o que vocês vão fazer? Marcar com colchetes, chave, asterisco. Quais elementos são esses? Na letra A, a gente já começa já com o elemento, o ato. Então, vocês podem já grifar o ato. Logo depois, a gente tem aqui, a empregada sai. E esse a empregada sai, você também pode estar selecionando, porque é uma micro-rúbrica, tá? Logo após, aqui no La Pôncia, ele sai para comer linguiça e pão. É uma micro-rúbrica, então você pode selecionar também e colocar aí ao lado micro-rúbrica. Logo após, acabou, mas a gente tem aqui a letra B. A letra B, ela nos mostra aí, ato 1. Já pode estar selecionando também, grifando, tá? Da forma que vocês preferirem. E logo após, a gente tem aqui, terminal de ônibus em uma cidade pequena, né? Algumas janelas. Essa parte nada mais é que o prólogo, que está situando, né? O que está acontecendo com o personagem antes dele entrar em cena, tá? Depois, aqui em Sara, ocultando sua emoção. É uma rúbrica subjetiva, tá? Eles se abraçam, é uma micro-rúbrica. Sai de cena e Sara derruba em lágrimas. É uma rúbrica subjetiva, tá? Na letra C, já começa já grifando, porque é uma macro-rúbrica. A cena se ilumina e vemos o velho rei deitado na cama. Depois temos aqui, as 3 crianças entram. Isso é uma micro-rúbrica, como a gente conversou. Mas para o final, temos aqui no desfecho uma micro-rúbrica, né? Os 3 filhos vão embora. E com isso, meus queridos, nós terminamos o nosso PET, tá? Não deixem de fazer as atividades, façam com muito capricho, não deixem de entregar, tá? Que eu vou ficar esperando. Então, beijo e até mais.